Aoba, tudo bom com vocês? Hoje eu quero falar sobre um assunto muito legal que acontece bastante em jogos, filmes, animes, séries e tudo quanto é coisa. Deixa eu ajeitar isso aqui. Quando os vilões ficam tão famosos quanto os personagens principais das suas obras. Ah, mas por que isso não existe? Ah, não existe? Você conhece um tal de Sukuna? Pois é, né, meu nobre? Já viu que, ó, perdeu no argumento, né? O Universo Zero já está disponível. Uma história cheia de ação e emoção que você não pode perder. O link tá na descrição. Além do Sukuna, tem um exemplo muito bom, muito maneiro, que é um dos personagens mais famosos do Brasil, Cebolinha, da Turma da Mônica. Esse cara é brabo. Bom, ele tá mais pra um anti-herói do que pra um vilão, mas ele é quase tão famoso quanto a própria Mônica. É um bom exemplo também, eu quis citar porque personagem brasileiro a gente tem que fazer essa menção honrosa, né? Cara, o Cebolinha é um anti-herói, né? Falar isso é muito bom, né? Mas beleza, por que que isso acontece? De o personagem principal acabar perdendo em popularidade algumas vezes pra outro personagem que... tipo, um vilão ou às vezes um personagem que nem tem tanta importância assim. E tem vários motivos e a gente vai dar uma abordada em alguns deles. Um motivo óbvio é o tempo de tela. Se um personagem receber tempo de tela suficiente, um tempo de tela de qualidade, tendo boas aparições, momentos memoráveis, com certeza ele vai ficar popular, né? Um momento marcante que ficou muito memorável é a famosa frase do Tio Ben: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Essa frase você já ouviu, né? Com certeza. E o Tio Ben não é um personagem tão famoso e tão relevante pra história. Quer dizer, ele tem a sua importância, mas não é nem de longe o personagem principal de Homem-Aranha. E a frase dele ficou tão famosa quanto o próprio Tio Ben, pra você ver quanto esses momentos marcantes são importantes. E ainda tem situações mais específicas onde o tempo de tela dá popularidade de uma forma diferente. Que, por exemplo, uma HQ, tá acontecendo ali uma HQ, uma história em quadrinhos, e a história em quadrinhos tá no momento que tá falando sobre o vilão, sobre o passado do vilão, alguma coisa a respeito do vilão. Ele que é o momento, ele que é o importante daquele momento de alguns capítulos, vamos dizer assim. E naquele momento, a história toda dá um boom de popularidade. E como a história tá no momento que tá falando sobre aquele vilão, ele pode acabar ficando bem popular por causa disso, mas é algo muito específico também. Outra forma de deixar um personagem memorável é a construção da identidade audiovisual do personagem. Esse nome aqui é meio difícil, mas o que ele quer dizer é o seguinte. Sabe, por exemplo, o Kai de Kung Fu Panda 3, o General Kai? Ele tem um design bem definido, aquela voz forte, a cor verde marcante, o estilo de luta dele, aquelas correntes que ele sai girando, aquelas lâminas que são também incríveis, e aquela música que, cara, que... nossa senhora! Ó, arrepia tudinho a pele. Outro exemplo muito bom é o Lockdown de Transformers 4, a Era da Extinção. Que, assim como o Kai, tem aquela voz firme, entendeu? Aquele design que... cara, os designs, os vilões de Transformers sempre tem um design muito bom, né? E ele tem aqueles efeitos sonoros metálicos dos robôs, dos Transformers, junto com aquela musicona tensa, assim, que dá aquela vibe muito foda pro personagem. E também não pode faltar a entrada triunfal dele transformando a cabeça naquele canhão, aquele sniper muito absurdo, cara. Esses dois personagens aí tem um drip no sobrenome. Obviamente que superar a popularidade do Optimus Prime é um pouquinho difícil, mas se você for falar só daquele filme do Transformers 4, o Lockdown roubou a cena pra caramba. Inclusive, que luta que ia dar entre esses dois aí, hein? Lockdown versus Kai. Rapaz, acho que eu tive uma ideia aqui, hein? Vamos ver isso aí. Outra forma de fazer um vilão memorável é você fazer a construção bem feita dele e a construção da expectativa e o cumprimento dessa expectativa, né? Por exemplo, Madara, de Naruto. Ele foi sendo construído diretamente desde o Naruto Shippuden e indiretamente desde o clássico, já que a história dele, do Madara, tá completamente ligada com a história dos Uchihas e até do próprio Itachi. E cada vez que o Madara era mencionado, você tinha uma expectativa sendo criada, construída aos pouquinhos. Cada menção, cada feito, cada coisa que era falada a respeito dele, era uma expectativa, um tijolinho de expectativa sendo colocado. Aí teve a revelação do Obito, né, que ele fingiu ser o Madara e todo mundo, caramba, ó, o Madara. Aí depois, na verdade, o verdadeiro Madara apareceu. Aí depois o Obito revelou que era o Obito, que ele não era o Madara. Imagina a expectativa como uma linha. Essa linha foi ficando meio volátil. Uma hora era o Madara, outra hora não era, outra hora no fake Madara, e aí depois o verdadeiro Madara
Madara aparece, e aí fica aquela putaria que você não entende nada. Mas isso, essa linha, ela ficar sendo volátil, ficar indo pra cima e pra baixo, é importante. Pode ser muito boa também. Ela abre espaço para os famosos plot twists. E os plot twists também são muito importantes. Um exemplo ótimo é o próprio Itachi. Quando foi revelado que ele era um agente duplo, que ele sacrificou tudo que ele podia sacrificar para salvar a vila e os caralho, né? Todo mundo foi a loucura com isso. E isso fez dele tão famoso quanto a própria Sakura, que tem um tempo de tela muito maior que o dele. Uma outra coisa que também é muito importante é os objetivos, os princípios do personagem, daquele vilão, né? E eu não tô falando só de vilões, onde os objetivos deles vão usar os fins para justificar os meios. Como o Thanos, onde ele queria eliminar metade da população para poder permitir que a outra metade tenha mais recursos. E eu me refiro também a personagens que são ruins porque querem ser ruins, como o Shen de Kung Fu Panda 2. Foi mostrado para nós, né, o passado dele, querendo justificar suas ações por causa de N motivos, mas na luta final ele perdeu pro Po, o Po ofereceu para ele uma redenção, ofereceu a ele o perdão. Ele não ligou nem um pouco, ele partiu para cima do Po e terminou da forma que terminou. Então sim, ele era ruim, mesmo com aquela tentativa de justificar, né, os atos dele, ele era ruim porque queria. Mas o Shen ainda é de forma indireta, onde ele usa um passado para fingir, para dizer para si mesmo, enganar a si mesmo que ele tem um motivo para ser um vilão. Ainda tem aqueles personagens que são realmente vilões porque gostam. Ah, por que você gosta? Qual que é o seu passado? Não tem nada no meu passado. Eu gosto de fazer maldades, entendeu? Eu gosto de fazer traquinagens. E tem aqueles vilões que eles são ruins porque precisam. Não é por ter um objetivo ou por gostar, é porque precisam. Como o Galactus, ele destrói planetas para se alimentar. Ele precisa da energia de planetas para sobreviver. Então ele é um vilão para as pessoas do planeta que ele destruiu? Com certeza. Mas é necessário. Se ele não fizer isso, ele não sobrevive. Outro exemplo é o Bills. Ele é o deus da destruição. Ele foi feito para destruir. Talvez ele tenha aprendido a gostar de destruir, talvez. Mas ele não destrói porque gosta, não é por gostar. E sim porque foi dado a ele essa função. Ele é o deus da destruição. Eu não sei se foi dado a ele essa função, mas ele é o deus da destruição. Isso que importa. Você entende que bons vilões não precisam necessariamente ser humanizados? Ter aquela história trágica que dá a eles um motivo para eles serem um vilão? E eu não tô falando que eu não gosto de vilões assim. Tem como fazer bons vilões que têm motivos bons também. Como o Thanos. O Thanos é um ótimo exemplo. Mas hoje em dia você tem essa cultura de querer humanizar todos os vilões. É difícil você achar um vilão novo, feito agora, recente, e simplesmente é ruim porque gosta, ou é algo assim. Todos têm um passado triste, algo que faz com que eles sejam ruins, entendeu? Não tem mais aquele negócio de vilão ser ruim só porque gosta de ser ruim. Tipo o Freeza. O Freeza é ruim porque ele gosta de ser ruim, é isso aí, entendeu? E como eu falei, não é que eu gosto mais ou menos do fato de um vilão ter uma história triste ou não, mas é porque hoje em dia só tem vilão com história triste, só tem vilão com passado difícil e com coisa ruim assim, entendeu? É tudo muito humanizado e, cara, é ficção, não precisa disso, né? É ficção, aquilo ali não é real. Os personagens não existem, eles podem ser ruins porque, cara, por que eu sou ruim? Porque eu gosto. Foda-se. E dá pra fazer personagens bons, vilões bons, de formas que a gente nem acredita quando a gente para pra pensar. Às vezes, alguns personagens, mesmo tendo objetivos parecidos e ações parecidas, têm rumos completamente diferentes e ficam bons pra esses caminhos que eles seguem, eles continuam sendo bons personagens. Dois exemplos ótimos que eu já citei são o Thanos e o Itachi. Como assim o Thanos e o Itachi? Eles têm objetivos muito parecidos se você for parar pra pensar. O Thanos, ele quer eliminar um grupo de pessoas pra garantir o futuro com mais recursos para outro grupo. O Itachi, ele quer eliminar um grupo de pessoas pra garantir a segurança do outro grupo. Você percebe como são objetivos parecidos? Mesmo assim, o Thanos foi taxado de vilão e o Itachi foi taxado como um grande herói. Ah, mas o Thanos queria eliminar inocentes. Sinto muito te informar, mas você acha mesmo que todos os Uchihas, todos sem exceção, eram ruins? Você acha que não tinham crianças? Pois é, quando você para pra pensar, as coisas ficam meio pesada, né? Então por que esses dois personagens são vistos de formas diferentes? Porque o universo ao redor desses personagens foi sendo moldado para que eles fossem vistos dessa forma. E eu não tô querendo dizer que uma forma é melhor do que a outra, que eu não gosto do Thanos ou do Itachi. As duas formas são muito foda. Tanto que o Thanos e o Itachi ficaram marcados nos seus universos. Mas esse debate sobre essa cultura de humanizar vilões pode acabar ficando para outro vídeo. Se vocês quiserem, eu trago um vídeo falando sobre isso. Mas você percebe quantas formas tem de você fazer bons vilões? Mesmo fazendo objetivos extremamente parecidos como é o Thanos e o Itachi, você ainda seguiu caminhos completamente diferentes e as duas formas ficaram muito boas. Então tem muitas formas de fazer um bom vilão. Ainda existem outros motivos implícitos e pequenos detalhes que também ajudam a popularizar um personagem, e às vezes esses detalhes são minúsculos e a gente acaba nem percebendo. Mas então, será que eu esqueci de algum detalhe, esqueci de alguma coisa que é importante também para a popularidade de um personagem? Deixa nos comentários aí que eu respondo tudo, você sabe que eu sou feroz. Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendeu? E é isso aí, valeu, falou e ó, tamo junto!